Olá galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok, um canal dedicado à literatura do leste europeu. E o livro de hoje, Parque Cultural, Sergei Dovilatov, tradução direto do russo de Yulia Makhailian. Quem foi Sergei Dovilatov? Sergei Dovilatov foi um escritor, jornalista soviético, cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, viveu em Leningrado, filho de um judeu com uma armênia. Foi um sujeito bastante ativo nos meios culturais, pertenceu à chamada contracultura, que foi aquela cultura dissidente, que houve na União Soviética. Infelizmente, para os russos, até hoje eles têm esse remorso, Dovilatov nunca publicou sequer um livro na sua terra, na sua pátria. E em 1978, cansado de ser perseguido pelas autoridades, Dovilatov imigrou-se para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele publicou cerca de 12 livros. Foi editor-chefe do jornal O Novo Americano e foi um escritor bastante cultuado da sua época. Dovilatov, infelizmente, morreu em 1990, com 49 anos. Era um sujeito que tinha muitos problemas com o alcoolismo e morreu de insuficiência cardíaca. Deixou uma obra, não digo vasta, mas uma obra de muita edificação. Aquilo que Gogol expressava em seus textos, que era um riso através de lágrimas, em Dovilatov isso é diferente. Ele mostra a vida como a vida é existente, imperfeita. Então é um sorriso amargo nos seus textos, nos seus contos e nos seus romances. Parque Cultural. Então vamos lá, vamos falar sobre essa novelinha. Muito assim, eu adorei ler. Um livro muito bom, uma edição belíssima da Kalinka, que é uma editora que tem seus propósitos de traduções de textos russos, de escritores soviéticos, de altíssima qualidade, direto do russo. Então, do que se trata esse parque cultural? O título é devido a um parque que existe mesmo na Rússia, um parque dedicado a Pushkin. Seria a Puskilândia. É sério, gente, a Puskilândia. É um parque dedicado à obra de Pushkin, a vida de Pushkin. Então, pegaram lá, acho que a residência onde cresceu Alexander Pushkin, que foi o maior poeta russo de todos os tempos, e transformaram no museu. E esse museu sempre recebe visitantes, turistas que amam a obra de Alexander Pushkin. Porque é difícil uma pessoa na Rússia não gostar de Pushkin. Nós aqui, no Brasil, idolatramos esses escritores russos. Imagine os russos, Essa novela retrata a vida de um escritor fracassado. Boris Alikhanov, que é um alter ego do próprio Sergei Dovilatov. Porque o Sergei Dovilatov, ele também foi guia nesse parque. Ele também trabalhou como guia nesse parque dedicado ao Pushkin. E o protagonista dessa obra, ele é um escritor fracassado que após ter muitos problemas com o alcoolismo, se separa da mulher e sem rumo, sem destino, resolve trabalhar nesse parque. Chegando lá, ele faz todos os testes para entrar e passa. Chega a ser engraçado esse guia, esse novo guia Alikhanov, porque ele é irônico, sarcástico, ele tem umas tiradas assim nos turistas que você lendo esse livro você dá risada, porque tem lá um turista um dia perguntou, ele mostrando, olha, essas pistolas que foram usadas no duelo, que o Pushkin morreu. E aí um turista vai e pergunta para ele, e de que ano é a fabricação dessas pistolas? E olha sério para o turista e fala,
para que você quer saber? O que vai acrescentar na sua vida saber quando essa arma foi fabricada? Então ele tem umas tiradas assim. E a direção do museu se preocupa muito, porque pede para ele ir com mais calma. E até tem uma parte legal aqui no texto, que a diretora pergunta, você ama Pushkin? E ele fala que, assim, que gosta. Mas, na verdade, o Alikhanov, ele não ama Pushkin. Ele mesmo fala que quanto mais ele aprende sobre Pushkin, mais ele se distancia do gosto. Quer dizer, ele não começa a não gostar de Pushkin. E um tema bastante recorrente nessa obra é a questão do alcoolismo. Porque o Alikhanov, ele para de beber depois que ele briga com a sua esposa, né, que sai de casa. Ele para de beber. Ele mesmo fala que ele é um trem desgovernado quando bebe. E nesse parque, os outros guias sempre chamam ele para beber, para tomar vodka, e ele sempre rejeita, ele fala não, porque ele está parando, na verdade, né, de beber. Na aldeia onde ele mora, o próprio morador que ele alugou a casa, ele vive nos bares, vive bebendo, pedindo dinheiro para beber. E o Alikhanov é forte ali na queda. Ele não bebe, ele fica seguro porque ele quer mudar de vida, né? Até que um dia a esposa de Alikhanov, que é a Tatiana, que aqui também é chamado como Tânia, né? Que é o diminutivo, ela aparece lá no parque, ela pede uma solicitação por escrito para que ele autorize ela levar a filha para fora da União Soviética, porque eles estão se imigrando. Conforme as novas leis, os judeus tinham um livre passe lá para ir para onde quisesse. E ela quer levar a filha. No começo ele não quer, não aceita, fala que não vai escrever, que não sei o quê. E nisso entra um desespero no Alikhanov, que ele é derrubado pela vontade de beber e bebe e toma um porre daqueles. Depois da ressaca, ele se lembra que é o dia da partida da sua ex-esposa e da filha. Então ele vai lá no lugar, ele se despede, pergunta se ela vai esperar ele lá, a esposa, né, ex-esposa, ela fala, não, eu te espero sim. Mas o Alikhanov, depois dessa partida, ele se entrega totalmente. O Alikhanov se tranca no apartamento e fica esperando a morte chegar. E depois disso, o Dovilatov narra de uma forma precisa, assim, a sequência de angústia que esse personagem sofre, né? Outro tema recorrente neste livro é a questão da vontade de ser escritor, da vontade de ser reconhecido como escritor. O Boris Alikhanov, ele tem uns pensamentos aqui, tem alguns monólogos que ele questiona a questão da escrita, da influência artística, literária na Rússia. E dá para ver que o próprio escritor, o Dovilatov ali, a voz do Dovilatov, clamando ali. Porque, imagine, você é um escritor, o seu ofício é escrever, e você não é publicado, você não é lido. Isso, né, acaba com o escritor. Acaba. Que propósito tem você escrever e não ser lido? Só soltar as palavras e escrever por escrever? A vida se desenrola como um imenso campo minado, e eu estava bem no meio dele. Era preciso dividir este campo em setores e pôr mãos à obra, romper a corrente de circunstâncias dramáticas, analisar a sensação de fiasco, estudar cada fator separadamente. Um homem escreve contos há 20 anos. Está convencido de que começou a escrever por certas razões.
As pessoas em que ele confia estão dispostas a confirmar isso. Não o publicam, não o editam, não aceitam a sua companhia, não o querem na quadrilha de bandidos. Mas será que foi com isso que ele sonhou quando soletrou as primeiras linhas? Você procura justiça? Fique calmo, essa fruta não cresce aqui. Algumas verdades radiantes deveriam mudar o mundo para melhor. E o que acontece na realidade? Você tem uma dezena de leitores. Deus queiras que sejam até menos. Não lhe pagam, e isso que é pior, dinheiro significa liberdade, espaço, caprichos. Tendo dinheiro, é tão fácil aguentar a pobreza. Aprenda a ganhá-lo sem ser hipócrita. Vá trabalhar como estivador e escreva de madrugada. Mandelstam dizia que as pessoas sempre conservam o que lhe é sagrado, então escreva. Você tem um dom, mas poderia não tê-lo. Escreva, crie uma obra-prima, provoque uma comoção na alma do leitor, numa pessoa que seja. É uma tarefa para toda uma vida. Então são questionamentos assim sobre a escrita, sobre ser escritor. Essa obra é muito rica, tem muitos temas assim. Nossa, eu não vejo a hora de ler, de ter outra obra do Dovlatov. Eu quero ler mais Dovlatov. Eu fiquei muito feliz com essa obra. Foi um livro assim que eu gostei de ler. Sabe aqueles livros que te dão prazer? Esse foi um. E o Dovlatov, depois da sua morte, foi um dos autores, e é um dos autores mais publicados e queridos na Rússia. Dovlatov alcançou aquilo que ele queria. Alcançou após a morte. Porque a arte é assim. A arte ultrapassa os limites. Ultrapassa o tempo, ultrapassa as barreiras. Um livro que vale a pena ler, vale a pena saborear. Sentir o saber com sabor. E esse foi o livro da semana, Parque Cultural, Sergei Dovlatov. E até mais.